Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel, trabalho na agência Zmark e hoje a gente vai estar começando uma série de vídeos aqui para o canal para apresentar para vocês, ensinar vocês a respeito do Winter CMS, que na minha opinião é um CMS extremamente poderoso, que vai ajudar bastante no desenvolvimento de vocês, seja de front-end ou seja de back-end. Mesmo se tu não for bom de back-end, tu vai conseguir fazer um gerenciador. Então é uma ferramenta bem legal e ao longo dos vídeos tu vai poder estar aprendendo como usar, tá? A primeira coisa que é importante falar é que essa série de vídeos ela nasceu através deste canal aqui, o Watch and Learn. Eu aprendi a mexer nesse CMS através deles. Eles fizeram uma série de vídeos em 2016 a respeito desse CMS. Então eu aprendi o básico com eles. Usei ao longo desses últimos anos, gosto muito, praticamente só uso hoje para desenvolver. E esses vídeos eles vão ser bem baseados nos vídeos que eu usei para aprender. Então eu vou deixar esse canal na descrição de todos os vídeos, tá? Esse canal é em inglês, ele tem um monte de vídeo muito interessante em inglês, se vocês tiverem interesse de front-end. Então eu vou deixar como recomendação. Mas o objetivo desse vídeo no meu canal é principalmente trazer em português para quem não domina, né? E para também atualizar o que mudou nesses últimos anos, desde 2016. A ideia dessa série é que a gente vai trabalhar desde o começo, desde o básico, do que é o Inter, por que usar o Inter, e ir evoluindo com o tempo, aprendendo a construir um tema, um front-end, criando um gerenciador, entre várias outras coisas, tá? Nesse primeiro vídeo, então, a gente vai começar com o que é o Inter, por que usar o Inter, na minha opinião, e como instalar, tá? Então, indo para o primeiro tópico, ele é um pouquinho diferente do Laravel para se trabalhar, mas tu tem experiência com ele, tu vai conseguir ver várias similaridades, tu vai ter bastante facilidade para começar, principalmente, e ao longo do uso tu vai conseguir encontrar vários pontos iguais e vários conceitos que tu vai conseguir aplicar nos dois, tá? Se tu não domina o Laravel, se tu não tem experiência com Laravel, não é um problema, tu vai conseguir usar também dentro desses vídeos, tu vai conseguir aprender a usar sem problema nenhum. Além disso, o Winter ele é um fork, tá, de um outro CMS chamado October CMS. O Winter, na verdade, ele nasceu como October. O ponto é que o October ele nasceu com uma premissa de ser grátis para sempre e agora em 2021 ele mudou de ideia. Ele decidiu começar a ser pago. Parte da equipe não concordou com isso, não era o objetivo deles desde o começo, então eles saíram do projeto principal, fizeram um clone do projeto, um fork do projeto e seguiram um desenvolvimento independente. Então, tu vai reparar que algumas vezes eu vou falar em October, algumas vezes eu vou falar em Winter, primeiro porque essa divisão ela é muito recente, então eu também estou me acostumando a mudar o nome, e segundo porque muita coisa do que eu falar aqui vai funcionar para os dois. Claro que a partir esse fork ele aconteceu faz 2 meses, então a partir daqui o desenvolvimento dos dois projetos ele vai acontecendo independente um do outro. Então neste momento tem muita coisa que funciona em um vai funcionar no outro. Mas ao longo do tempo, daqui a pouco você está vendo ano que vem esse vídeo, por exemplo, pode ser que já não seja mais tão similar assim conforme as coisas forem evoluindo. O October, ele nasceu em 2016, se eu não me engano, tá? De lá pra cá ele cresceu bastante. Existem alguns temas que tu consegue encontrar tanto no próprio site do October para baixar, grátis e pagos, mas tu também pode fazer do zero. Tu pode, por exemplo, assim, pegar um tema HTML que tu já tenha ou que tu comprou de um site, e integrar no October e no Winter com muita facilidade. Então isso também é bem tranquilo de fazer. Diferente, por exemplo, de um WordPress, que o tema precisa ser do WordPress, se tu for pegar um tema pronto. Esse aqui, qualquer tema HTML, tu consegue fazer integração com bastante facilidade. Então isso também é um ponto positivo, já que a ferramenta tem, né? Também como o WordPress, já que eu mencionei, ele também tem uma série de plugins, também grátis, também pago, que tu pode baixar e usar. Mas uma das coisas que eu mais gosto é que é extremamente fácil de tu criar o teu plugin, exatamente porque ele é feito com base em Laravel. Se tu tem um pouco de experiência, tu consegue fazer. Ele vai usar model, ele vai usar controller, ele vai usar migration, da mesma forma que tu faria num Laravel. Então, isso torna o processo de tu criar o teu componente, o teu plugin, muito simples. Um outro ponto que faz o Winter e o October extremamente poderoso, principalmente para quem não domina tanto o back-end, é que ele tem um plugin que te ajuda a criar plugins. Então, tu baixa ele, é o Builder, a gente vai falar bastante sobre ele no futuro, mas tu baixa ele e através dele tu consegue criar, por exemplo, um gerenciador de conteúdo, mesmo sem saber praticamente nada de programação. Então, isso é bem interessante e é uma ferramenta que torna esse CMS muito poderoso mesmo. Uma das maiores diferenças que o Winter tem com relação ao WordPress claro, além da base em Laravel dele,
é que o Winter ele é feito para desenvolvedores e não para o usuário final, tá? Isso, no primeiro momento, pode parecer um problema, mas não é. Como eu falei, é muito simples de tu criar um gerenciador de conteúdo ou de tu criar uma ferramenta para o teu usuário final poder usar. Então, tu consegue, com muita facilidade, criar níveis de acesso, esconder conteúdos que tu não quer que apareça para o usuário final, criar um gerenciador e entregar para que ele possa usar. Então, apesar dele ser um CMS feito para desenvolvedores, isso não é um problema, tá? Mas, como ele é feito para desenvolvedores, ele tem dentro dele uma ferramenta de edição e tu também consegue usar o programa da tua ideia de desenvolvimento preferida, não tem problema. Tu pode usar tanto o dele quanto o teu, sem problema nenhum. É bem fácil e a gente vai ver isso também nos próximos vídeos. Indo agora sobre o porquê usar o WinterCMS, tá? Aqui no próprio site deles, que é o wintercms.com, logo no começo eles já dão alguns motivos pelo que eles entendem que vale a pena, que é, por exemplo, velocidade, simplicidade, estabilidade e segurança. Eu particularmente concordo com todos esses pontos, eu consigo ver esses pontos no meu desenvolvimento, tá? O Laravel por si só, ele já é um framework que facilita bastante o desenvolvimento em PHP. O Winter ele pega o que o Laravel já torna fácil e deixa mais fácil ainda, então realmente vale muito a pena. E em relação à segurança, uma coisa que eu posso falar para vocês é que eu uso o Winter ou o October, né, há mais ou menos uns 4, 5 anos e eu nunca tive problema com nenhum site hackeado ou que saiu do ar por algum tipo de problema causado pelo CMS, pela ferramenta. Nunca aconteceu. Diferente, por exemplo, em WordPress, que eu já vi acontecer ao longo desses anos bastante. Então, para mim, só isso já torna a ferramenta fantástica, né? Só em relação a essa parte de segurança, que isso aí já é muita vantagem. Um outro ponto é a questão dos plugins. Ele tem bastante coisa que facilita, tá? O Winter, particularmente, ele ainda não tem um marketplace, ele ainda não tem um lugar onde tu consegue ver os plugins. Mesmo que tu clique aqui no menu, ele vai dizer que por enquanto não está feito. Eles prometem que vai ser logo, mas até o momento do lançamento desse vídeo não tem. Mas o que eles sugerem enquanto isso é que tu vá para o site do October e olhe lá os plugins. Como ele é um fork, os plugins de lá ainda funcionam no Winter. Então tu pode clicar, por exemplo, aqui nesse botão que tem no próprio site para ver. Tu vai acessar o site do October, do projeto original, e aqui tu tem uma série de plugins que tu pode olhar e que vão te auxiliar nos mais variados fases do teu desenvolvimento, né? Seja com SEO, seja com criação de conteúdo, seja para e-mail, para uma série de coisas, né? Da mesma forma como tu faria com um WordPress, por exemplo. Claro que ele tem menos plugins que o WordPress ele existe há muito mais tempo, né? Então é natural que ele tenha mais, mas como eu falei antes, é muito fácil de tu criar um componente, se tu não tiver, tu consegue criar sem muito problema. Então isso não chega a ser problemático, tá? Em relação a plugins ainda, a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. A gente vai aprender a instalar, configurar e até mesmo criar os nossos plugins para poder fazer determinadas funcionalidades dentro do site. Então não se preocupem quanto a isso, a gente vai evoluir mais nesse assunto com o tempo. Um outro ponto muito legal do Winter e também o October, nesse caso os dois têm a mesma facilidade, é a documentação. Aqui no menu do site tu consegue acessar a documentação deles e é uma documentação bem completa que vai te ensinar, cara, tudo o que tu precisa. Então, se tu quiser saber sobre como usar Ajax dentro dele, ele vai te ensinar como fazer isso. Se tu quiser saber como é que instala, porque tu não lembra, ele vai te ensinar a fazer isso. Então, tu tem aqui como trabalhar com banco de dados, tu tem como trabalhar com relações, as relations, ainda que seja bem parecido como tu faria no Laravel, mas ele ensina aqui também. Então tu tem todos esses pontos, quais são os requisitos, tu consegue ver tudo aqui. Claro, é em inglês, mas se tu consegue entender um pouco de inglês, ou mesmo usar o Google Tradutor, tu provavelmente deve conseguir entender a documentação sem maiores problemas. Então isso também é um ponto bem interessante a favor dele. Essa documentação ela ajuda bastante no processo de desenvolvimento. Bom, depois de falar tudo isso, vamos finalmente começar a mexer no Winter. Vamos instalar ele e começar a mexer, tá? Voltando aqui para a home do site, a gente tem esse botão de como começar. Na documentação ele também explicaria, mas eu prefiro ir por esse caminho que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas clicando aqui, ele vai para a página de instalação e a primeira coisa que vocês precisam saber é que existem várias formas de instalar. Tu pode instalar ele pelo web instalador, que é a versão mais simples e fácil para quem não domina nada, não tem experiência com console e outras coisas assim. Tu pode instalar ele pelo Composer, ou ainda não tem no site, mas tu ainda pode instalar ele por Docker. Então, se tu tem familiaridade com Composer, com console, tu pode instalar por aqui, é bem simples. Se tu tem familiaridade com Docker, tu pode usar o Docker.
Eu vou usar o Web Installer porque ele é o mais fácil. Eu acredito que para vocês que estão começando e que não têm experiência, essa vai ser a forma mais simples de entender. Tá? Então a primeira coisa a fazer é baixar um instalador, clicando no botão aqui de download. Ele vai baixar uma pasta. Tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa pasta, vai colocar ela no nosso ambiente de desenvolvimento. No meu caso aqui eu estou usando o Champ, então eu vou colocar no meu www do Champ numa pasta para a gente poder iniciar. Então aqui eu já criei uma pasta dentro do meu Champ, né? Eu já coloquei aqui o meu zip que eu acabei de baixar. Vamos tirar ele do zip aqui, vamos extrair. Normal. Pode deletar o arquivo do zip, né? Não vai precisar dele. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai ir no nosso instalador e vai acessar o install.html. Pronto, acessei o link, né, no localhost vídeo, que é a minha pasta, e install, que é o arquivo que a gente quer. E essa é a primeira tela que a gente vai ver da instalação. Tá? O primeiro ponto que ele vai fazer é verificar a compatibilidade do sistema para ver se tu tem a versão correta de PHP, se tu tem todas as instalações que precisam. Tá? Então é bem rapidinho, ele já faz e ele já vai te avisar se tu tem tudo que é correto, tudo que precisa. Se não tiver, ele vai te marcar aqui com um X, vai te dizer o que está errado, e aí tu precisa fazer esse ajuste no teu sistema. Estando tudo certo, então, tudo verde, tu pode clicar em continuar. Ele vai te dar algumas informações a respeito de licença, de como é que funciona. Tu pode dar uma lida nisso com calma, vou colocar no tradutor se tu quiser. Se não, é só aceitar os termos e ir para a próxima parte, onde tu vai começar a fazer a configuração. O primeiro campo aqui, tu vai dar um nome para o teu site. Então aqui vamos chamar de exemplo, o meu nome. Qual é o URL que ele vai rodar, no caso aqui a gente vai rodar no localhost /vídeo. Qual é o link que tu quer para o painel administrativo, o padrão dele é /backend. Eu particularmente gosto de trocar para admin, eu acho que é mais simples quando o meu cliente vai usar dele saber digitar admin do que backend, então eu normalmente mudo. Tá, mas isso aqui tu pode colocar da forma como tu preferir. Esses três campos, na verdade, né? Tu vai colocar da forma como tu prefere. E aí depois tu tem aqui em cima uma aba de banco de dados. Aqui tu vai escolher qual é o tipo de banco que tu quer usar. Se tu for usar MySQL, tu vai colocar o teu host, username, banco, tudo normal, né? A mesma coisa para os outros. Para facilitar aqui e não precisar configurar uma coisa a mais, eu vou usar o SQLite. Para quem não conhece, o SQLite é um banco em formato de arquivo. Ele vai ficar dentro da pasta storage do projeto. Ele fica tudo lá. A vantagem é que tu já tem tudo num lugar só para fazer a publicação. Normalmente, para quem não conhece, ele é mais rápido que o MySQL. Se tu não tiver muito cadastro lá, aí vai do teu uso do banco. Então aqui para facilitar eu vou usar o SQLite, mas fique à vontade para usar o MySQL se vocês quiserem, tá? É só configurar com os dados de vocês do projeto, tá? Então aqui eu vou para SQLite. Em administrador, aqui tu vai colocar os teus dados, né? Então tu pode colocar, por exemplo, o teu nome. Aqui tu pode preencher o teu sobrenome se tu quiser, tu não precisa. Aqui eu vou colocar o nome da empresa só para deixar preenchido. Qual é o usuário que eu quero usar? Qual é a senha que eu quero usar para acessar o meu painel? Por fim, qual é o meu e-mail, né? O e-mail que eu quero usar de administrador. Isso aqui é basicamente se tu precisar recuperar a tua senha, alguma coisa especial, tá? Ele não vai ficar te mandando nada, a não ser que tu configure alguma coisa para ser enviada. Então, não precisa se preocupar muito em relação a isso, tá? Feitas essas configurações do site, o nome, o link do painel administrativo, qual o banco que vai usar e os dados do administrador, com login, senha e e-mail, basta clicar no botão final aqui para ele fazer as verificações. Ele vai validar se está tudo certo. Tu clica no botão verde aqui embaixo e aí ele vai finalmente começar a instalação. Então aqui é só esperar um pouquinho. Ele vai fazer o processo todo de instalação. Quando ele terminar, eu volto. Feito, então ele terminou. Pode demorar um pouquinho, dependendo do teu sistema, tá? A instalação não é a mais rápida do mundo, mas também não é nada demais. Esperando um pouquinho, ele finaliza, tá? Com isso, ele vai te dar dois botões. O primeiro, ele vai te levar para o teu site e o segundo, ele vai te levar para o back-end. Eu vou abrir os dois aqui em janelas diferentes. Esse aqui tu já pode fechar, tu não precisa mais dele, tá? O site. Assim que tu faz a instalação, ele vai vir com um tema demo, um tema de exemplo, onde vai ter aqui como funciona, como ele se comporta, te explicando basicamente a estrutura de um tema dentro do Winter, tá? Então ele vai ter alguns exemplos como tu chama uma página, como tu chama parte, ou como tu chama conteúdo, placeholders e uma série de outras coisas. Tudo isso a gente vai ver com mais calma depois, mas ele já te traz isso por padrão assim que tu instala, tá? Indo aqui para nossa área administrativa, na nossa outra aba, tu vai colocar os dados que tu colocou de acesso.
vai mandar entrar, e essa é a cara do painel do Winter assim que tu cria ele, tá? Aqui tu tem um dashboard padrão, onde tu consegue colocar outros widgets se tu quiser, tem como colocar via plugin ou mesmo criação. Tu tem o CMS, que é a aba onde tu vai realmente fazer o desenvolvimento, a gente vai falar mais sobre ela. O Media, onde ficam algumas imagens, alguns arquivos de vídeo ou que tu precisar colocar. E as configurações, aqui tu cria outros usuários, tu configura a cor do banco do fundo, tu configura e-mail, SMTP, uma série de outras coisas, consegue ver log de erro, por exemplo. E uma coisa que a gente pode fazer, normalmente eu não faço, tá? Normalmente eu uso o padrão, mas como aqui o objetivo é trazer tudo para o português, uma coisa que tu pode fazer é já clicar aqui em cima nessa janelinha com a foto e em My Account e tu consegue trocar, desculpa, não era em My Account, é em Backend Preference, tu consegue trocar o idioma de inglês para português. A mesma coisa se tu quiser aqui na time zone para ele salvar os horários certos, é só procurar para o Brasil ou para São Paulo e salvar. Pronto, agora tu já tem o teu Winter traduzido para português, ele é todo traduzido para português, não tem problema, é só trocar ali e ele já vai fazer isso para ti. Todas as opções dele, as mensagens, tudo que tu vê a partir de agora vai estar em português, a não ser, claro, que tu baixe um plugin que não tenha tradução para português ou que tu mesmo faça alguma coisa que seja em inglês. Mas a partir daqui o padrão dele vai ser todo traduzido, tá? Então, para o primeiro vídeo é isso. A partir de aqui a gente vai começar a ver os próximos conceitos. No nosso próximo vídeo a gente já vai falar sobre o tema, né? A gente vai começar falando sobre tema principalmente. Então não percam os próximos vídeos para aprender um pouquinho mais sobre ele. Esse foi um vídeo bem mais introdutório para explicar do que se trata ou por que eu estou fazendo os vídeos. Também é importante falar que esse é o primeiro vídeo que eu gravo, então fiquem à vontade para me dar feedback nos comentários. Vou tentar fazer o melhor possível. E também se tiverem dúvidas a respeito do que a gente falou aqui ou coisas que vocês gostariam de ver ou quer saber se a gente ainda vai ver nos próximos vídeos, também pode comentar que eu vou tentar responder. Tá? Tudo que for possível. Aceito então de novo, só para recapitular, aceito feedbacks, vai ser bem legal, tá bom? Muito obrigado, espero que tenham gostado. Tchau!